Fala galera, no vídeo de hoje eles investiram 45 milhões de reais para conquistar um valuation de 1,7 bilhões. Como que o Red Bull Bragantino conseguiu tudo isso? Se você quer trabalhar com futebol, esse vídeo é para você. Siga a nossa newsletter, que temos lá no LinkedIn, estamos com 3.600 assinantes, onde o pessoal faz bastante network, bastante contato. E são profissionais do futebol. Então, se você tem essa vontade, quer trabalhar com futebol, quer entender como trabalhar com futebol, você vai seguir o meu canal, você vai me seguir no Instagram e você vai seguir o meu LinkedIn. Afinal, o LinkedIn é a maior plataforma de empregos do mundo. E, gente, vamos lá, porque é Red Bull Bragantino? Pois é, galera. Esse artigo meu ele deu bastante repercussão lá, então o pessoal comentou, o pessoal, né, acabou compartilhando, algumas pessoas me chamaram, estão me chamando até agora para falar um pouco a respeito, onde eu trago um pouco da visão econômica, como eles conseguiram isso, né? Mas Felipe, poxa, 1,7 bilhões, que loucura é essa? Gente, não é loucura, isso é visão e valuation, gente. É uma coisa de quanto a marca vale hoje, tá? Não quanto que foi adquirido, 45 milhões é o valor que foi adquirido. Mas vamos lá falar de Red Bull Bragantino, como que a Red Bull chegou, né? Gente, é o seguinte, para quem não conhece tá, o modelo de negócio da Red Bull, é um modelo chamado Multi-Club Ownership. É mais ou menos o modelo que o Manchester City, que o Grupo City tem, com o Bahia, com o seu próprio clube na Inglaterra, né? O que, que esse modelo faz? Você tem um clube matriz, e aqui é um guarda-chuva, você tem diversos clubes ali embaixo, né, dessa matriz. Né? No caso da Red Bull, você tem o Salzburg, você tem o Leipzig, você tem o New York e você tem o Red Bull Bragantino aqui no Brasil. Né? A Red Bull ela é uma das maiores empresas, uma referência que tem no seu ramo de negócio, né? E uma grande agência de marketing. Então, o futebol para eles ali, né? Os esportes, no geral, para eles, ali é o carro-chefe da empresa, né? Tanto que eles investem de muito dinheiro na Fórmula 1, né? A Fórmula 1 é onde eles têm o maior sucesso, onde eles conseguem maior relevância para a marca no mundo, os títulos também, né? E no futebol ela está caminhando para isso. Né? Então, esse modelo de negócio, o que, que ele faz dentro do futebol? Né? Você tem uma padronização de jogo, sim, isso acontece. Tá? Você pode criar um desse sistema de jogo para todos os clubes. Então, por exemplo, o Barcelona, que tem o famoso tic-tac, seu jeito de jogar, né? Dentro do futebol, isso pode acontecer. Tá? Todos os clubes podem ter o mesmo sistema tático. Então, você tem que buscar peças que se enquadrem nesse sistema tático. Né? Você tem um recrutamento de base de dados gigante, porque quantos atletas você tem nas suas categorias de base, tá? Se você imaginar que os clubes têm o sub-13, 14, 15, 16, 17, 21, enfim, né? Você pode ter uma seleção representando aí, né? Um país sendo representado em alguma Copa dessas sub, não sei das contas aí, e ter basicamente todos os seus atletas lá, né? Isso é muito legal. Você tem a circulação de atletas para valorização, então muitas das vezes um atleta que é revelado no clube, ele acaba indo jogar no outro clube, né? Ou aquele atleta que por algum motivo não consegue se encaixar ali. Aí o pessoal tem um clube que está numa divisão mais fraca, numa liga mais fraca, manda esse cara para lá para valorizar ele também. Então vocês perdem muito pouco dinheiro, né? E o principal, que é a venda, cara, no topo da cadeia, né? Que é onde você ganha muito dinheiro, né? A ideia central é essa, tá? E no Bragantino, né, ele faz parte desse modelo de negócio, a ideia não é diferente, né? Só que vamos voltar um pouquinho antes, tá? Como que a Red Bull ela entrou nesse mercado no Brasil, tá? A Red Bull ela chega em 2007, ela fica de 2007 a 2018, ela criou um clube do zero, então ela criou um CT lá em Jarinu, para base, né? Criou uma base lá, colocou comissão técnica, ela criou todo o processo do zero. O lance era o seguinte: criei meu clube do zero, vou subir as divisões, tá tudo certo, rapidamente vou jogar a primeira divisão, Libertadores, Sul-Americana, né? Tudo que a gente gosta. Isso não aconteceu, né? Em 2007, 2018 isso não aconteceu. O clube ficava alternando entre a primeira e a segunda divisão. Ficava ali, ó, aquela balança do estadual, tá? No nacional nem se fala. Ninguém nem lembra o nome desse clube, tá? Então, confio que esse processo do Brasil ia demorar muito. O Brasil, um grande exportador de talento, a Red Bull não queria perder isso. Eles foram para o plano B, tá? Se você nunca trabalhou no multinacional, isso é comum, tá? Empresas multinacionais se olha médio e longo prazo. No futebol também se deveria olhar o médio e longo prazo e continuidade dos projetos. Mas, infelizmente, aqui no Brasil nós temos uma mania, tá? De curto prazo, né? Então, geralmente os projetos não são respeitados, tá? Mas uma empresa multinacional, o que ela faz? Ela coloca uma data limite para o longo prazo, né? Provavelmente a Red Bull, quando ela chegou perto dessa data limite ali no projeto A dela, né? Ou projeto piloto, já como vocês querem, e ela viu que ela estaria muito longe, né, das primeiras divisões nacionais, ela fez uma correção de rota que é normal, tá?
e parte para o plano B, né? Não quer dizer que tudo aquilo que você fez você vai jogar fora, mas você faz esse ajuste na rota para você ter um melhor, né, conduzir melhor esse projeto e tirar ele do papel. Então a Red Bull ela foi atrás dos clubes aqui no Brasil, tá? O que, que ela buscou, tá, nos clubes aqui no Brasil? Baixo endividamento. Isso é difícil, porque todo clube no Brasil deve muito. Controle total. A Red Bull precisava ter o controle total. Então, dificilmente você teria um clube aqui no Brasil que daria o controle total ao clube de massa, né? Sempre tem aqueles associados que quer tirar um proveito, quer tirar uma casquinha. Às vezes o cara tá devendo, sabe o rico falido? Que tá devendo ali o Serasa, devendo o CNPJ. Opa, se meu clube agora virar uma SAF, aqui vai vir esse parceiro, vou botar milhões, vou botar um din no bolso e pagar o Serasa, pagar o CNPJ. Gente, isso acontece. Né? Então, a Red Bull ela queria se livrar desse tipo de gente, porque isso traz problemas políticos, né? E isso arranha a sua marca, porque seu clube é envolvido em páginas policiais. Em vez do clube estar lá, né, numa página de esporte, num jornal ali, ele está numa página policial, porque é alguém está roubando dinheiro lá dentro, né? E é tudo isso que uma marca não quer. Marca quer ter imagem boa, né? E a Red Bull ela preza muito por isso. Então ela fez uma análise na Série B e na Série C, quais clubes atenderiam o mínimo de requisitos ali e um requisito principal. Localização geográfica, porque o Brasil é continental. Você jogar um campeonato nacional aqui no Brasil, uma Série D, uma Série C, é igual você jogar uma Liga dos Campeões, cara. Você viaja para distâncias, né, ali gigantes, né? Isso quando você vai em lugares muito remotos. Né? Para você ter ideia, se você jogar, quando tu sair de São Paulo e for jogar um jogo lá em Manaus, é uma viagem de 5 horas. Né? Isso daí basicamente cruza a Europa toda. Então tem esse ponto também. Então ela precisava estar bem localizada geograficamente e perto de um aeroporto. Né? Ela não pode, o time não pode ter um deslocamento muito grande para um aeroporto. Por quê, gente? Porque o calendário, no geral, no futebol, você tem jogo a cada 3 dias, a cada 72 horas. Você tem que dar folga para os atletas, tem uma série de regras ali que você precisa, né, seguir, e até porque também é físico, né? Se não descansar, gente, não há quem aguente. Né? Então, você vê o pessoal reclamando aí de calendário, mas esse problema é global, tá? Isso não é uma coisa só do Brasil, não. Né? Isso é global. Então a Red Bull olhou tudo isso, né? E olhando todos esses fatores, eles chegaram no Bragantino. Porque o Bragantino ele estava numa cidade que estava perto de Jarinu, ele tinha uma boa localização geográfica, o Bragança Paulista está muito bem localizado, está perto de um aeroporto. Você teria um baixo endividamento. Três coisas, né? E acho que ali é uma das coisas mais fundamentais, né? Você estaria já no caminho para a Série A, o clube já vinha sendo bem administrado, estava na Série B, Série A do Campeonato Paulista, então ali a Red Bull viu uma oportunidade, ela foi com tudo para cima, né? A dívida era menor que 30 milhões, ela faz a compra por 45 milhões, né? Esse é o dinheiro que se fala dessa compra no primeiro momento. Pode ser mais? Pode ser mais. A gente nunca vai saber, gente. Mas vamos trabalhar com 45 milhões, né? E onde que entra esse dinheiro? Pagamento da dívida de 30 milhões e 15 milhões para operação. Né? Logo nos primeiros anos, né, estima-se que a Red Bull gastou 283 milhões ali na estratégia de contratar atletas jovens, né, para valorizar e fazer venda. Quando eu falo atletas jovens, são atletas que estão entre 18 e 22 anos. Tá? A Red Bull ela começou a fazer aquisição desse tipo de atleta, tá, dentro do mercado. Por quê? Ela precisava, né, criar uma casca, trazer atletas que estavam dando certo. Isso já somado aos atletas que ela tinha. Ela não descartou as coisas que ela fez em Jarinu, tá? E ela também fez um investimento na infraestrutura do Bragantino para colocar ele no patamar do grupo, tá? O Bragantino, gente, ele tinha uma infraestrutura muito aquém do que ela é hoje. Aliás, o Bragantino sem a Red Bull, jamais ele estaria onde ele está. Bem provável ele estaria numa Série B, tá? Talvez ele teria caído no Campeonato Paulista. E por que que eu falo isso para vocês? O Campeonato Brasileiro ele é muito competitivo, né? E vocês sabem que times que sobem da Série B para a Série A, o primeiro ano ali é o ano de sobrevivência, né? Não tem muito o que fazer. Né? Você precisa amarrar bem a administração para você conseguir fazer um grande campeonato. E às vezes o time até com investimento ele cai. Só para se ter ideia, ano passado os 4 clubes que caíram no Campeonato Brasileiro são clubes de bets. Eles receberam bastante dinheiro com as bets. Inclusive um deles que foi rebaixado tinha uma folha salarial muito maior que a do Mirassol que foi para Libertadores. Só que é difícil, gente. O futebol no Brasil ele é difícil. Poucos clubes são bem administrados aqui. Para falar a verdade, o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras é exceção, né? O Botafogo estava nesse caminho, mas infelizmente, né, ele foi por outra linha. Depois vocês
quiserem dar uma analisada aí, tem lá o canal do Manuel do Botafogo, ele traz bastante coisa, ele conta muito dessa história da Eagle, o que está acontecendo, ele detalha isso, ele tem também conteúdo no LinkedIn, depois dá uma olhada lá. Mas voltando ao assunto aqui, tá? Do Red Bull Bragantino, a Red Bull ela faz um investimento, tá? Em infraestrutura, ela faz uma reforma do estádio, ela mexe o CT em Atibaia do Bragantino, mexe mais um pouco na base de Jarinu, estima-se que gastou um valor de 100 a 200 milhões nessas reformas, né? E eleva ali o patamar, né? E o fundo ele continua contínuo dentro do clube, né? Que é o quê? A principal receita é o dinheiro da Red Bull, né, para estampar a sua marca na camisa, só que ela é dona do clube, né? Não vamos contar isso com um patrocínio, né? Na verdade, ela é a dona do clube, então esse dinheiro ele entra para ela gastar na própria imagem dela, né? E o processo de venda de atletas, né? Que é onde você consegue fazer ali essa geração de valor, tá? O Bragantino, gente, antes dele ter a Red Bull, ele gerava uma receita de 10 a 12 milhões por ano. Depois da Red Bull, essa receita ela solta, tá? Ela dá um pulo que vai de 250 milhões para 300 milhões, tá? Aproximado, porque vai ter ano que vai ser mais, vai ter ano que vai ter menos, né? E começa a acontecer o play trading, né? O que é esse play trading do mercado ali? É a venda dos atletas bem valorizados. Primeiro grande caso, o Claudinho que foi pro Zenit. O Claudinho ele foi vendido a 90 milhões, né? Então, assim, foi uma baita grana. A Red Bull pagou nele, acho que foi 2,5 milhões, se não me falha a memória. Alguém pode me corrigir aí se eu estiver errado. Daí conseguiu vender ele por 90 milhões. Teve o Natan, que saiu por 26 milhões. Teve o Arthur, que teve idas e vindas no Palmeiras, que saiu por 20 milhões, foi pro Zenit, hoje está no São Paulo. Então acontece, gente, tudo isso, tá? Uma geração de valor, né? E o principal, que é onde a empresa queria chegar, começa a acontecer a exposição da marca Red Bull dentro da Libertadores da América. Começa a acontecer ela uma mídia constante, né, nas competições sul-americanas, tá? Isso, gente, para vocês, eu trago aqui um artigo aqui bem detalhado para vocês aqui. Vocês dão uma olhada aqui, vai contar a história de quanto que foi esses cursos, né? Quanto que foi todo o aporte que teve, né? Dentro do clube, como que consegue esses retornos e o quanto que a empresa ela começa, né, a deixar de gastar, né, dentro da Libertadores. Aqui tem as cotas oficiais, eu trago aqui para vocês, né, no artigo, e quanto que ela começa a ganhar dinheiro, né? Então, assim, as marcas que assinam para patrocinar, né, uma Libertadores da América, consequentemente uma Sul-Americana, né, elas pagam valores que podem oscilar ali entre 10 e 15 milhões de dólares, como eu coloquei para vocês. Né, isso vai garantir aquelas placas de publicidade em toda a competição. Então você vê que é um valor ali bem alto, né? Mas o que que você tem, né? Em contrapartida a isso, né? É a exposição da sua marca, que você começa a aparecer, né, em televisão, né, no canal aberto, você começa a ter esses retornos, né? E a Red Bull, ela olhou isso daqui, né? E o que que ela faz? Ela faz uma análise que vê que não valia a pena, que era melhor o clube dela estar disputando essas competições. Por quê, gente? A Libertadores, uma coisa que acontece, os grupos, né, que quando são sorteados numa Libertadores, muito dessa publicidade que você está fazendo, você fala, vai aparecer em todos os jogos. De repente, a gente está jogando um time lá do Peru contra um time do Chile. E assim, são dois times que ninguém conhece. Ninguém vai ligar a televisão para ver esse jogo. Às vezes a marca não tem nem interesse de vender nesses mercados. Né? São times assim de regiões remotas que a marca não tem nem penetração. Então você está perdendo dinheiro, você está pagando por uma coisa que não tem utilidade para você. E nesse caso, qual que foi a sacada da Red Bull? É melhor eu ter meu clube porque minha marca vai aparecer nos jogos grandes que me interessam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ele foi eliminado pelo Botafogo, né? O Bragantino foi eliminado pelo Botafogo em 2024 ali, na fase de grupos não, antes da fase de grupos, na fase preliminar da Libertadores. Só que, gente, foi um jogo que foi transmitido no Brasil inteiro. Quanto que não custaria para a Red Bull fazer um comercial dela nos dois jogos ali, né? E jogou 4 jogos, porque ele jogou a primeira preliminar e depois jogou a segunda fase contra o Botafogo. Né? Então, quanto que não custou esses jogos ali, né? Custaria nessa publicidade?
Outra coisa, teve a fase de grupos lá de 2022, né, que o clube não acabou avançando. A equipe disputou 6 partidas. Nós estamos falando de 10 partidas na Libertadores. Né? Então, em 10 jogos aí, eles conseguiram uma publicidade para a marca deles que eles não conseguiriam gastando o mesmo valor. Né? É um valor que a empresa deixou de gastar, botou o próprio clube dela, valorizou os seus atletas, negociou atletas depois e a imagem da Red Bull apareceu lá para quem queria ver. Né? Então, isso é uma sacada. Um dos motivos da Red Bull investir nesse tipo de negócio é isso. Tá? O que vale para a Libertadores também vale para a Liga dos Campeões da Europa, entendeu? Vale para as competições, né? Se você é eliminado, você pode cair para outras competições. Para quem não se lembra, o Bragantino, eu tô falando só de Libertadores, tá? A gente está olhando no artigo só Libertadores. Mas ele jogou a Sul-Americana e foi bem na Sul-Americana. Então imagina, você está disputando a Libertadores, você cai, continua na Sul-Americana, e o dinheiro da sua marca aparecendo ali é o melhor dos mundos, tá? Se serve de efeitos de comparação, a Crefisa no Palmeiras, no período que ela ficou no Palmeiras, ela teve um crescimento que ela não teve a vida dela todinha. O Palmeiras potencializou a Crefisa. Por quê? Todo ano na Libertadores, a marca Crefisa ela apareceu globalmente nos 2 mundiais que o Palmeiras disputou. Ela apareceu para o mundo inteiro, gente. Então, vocês começam a olhar esse tipo de negócio, vale muito a pena. Vale muito a pena. Você ter um clube seu e conseguir elevar esse clube, né? E segundo a Sport Values aí, o valuation do Bragantino, do Red Bull Bragantino, né? Porque não existe mais o Bragantino, ele está em 1,7 bilhões, né? E como que é feito, tá, essa composição? Receita recorrente, geração de caixa, comidas de atleta, a marca, os ativos, a estrutura, toda a infraestrutura, tá? Quando a gente fala em tudo isso, tá? Vocês podem considerar que só de infraestrutura aí o Red Bull tem quase 1 bilhão investido em infraestrutura que gera valor, né? Então o valuation ele é composto por várias camadas. Né? Então, quando uma pessoa fala para você, tal empresa vale tanto, a primeira coisa, vai olhar o quanto que vale toda a infraestrutura, tá? A Sport Values, ela considerou o Red Bull o 13º clube mais valioso do Brasil, no último relatório que eles soltaram, desse ano ainda não saiu, mas em breve deve sair, tá? O relatório que eles fazem no fechamento, né, todo final de ano. E o Red Bull, gente, né, no caso do Bragantino, nunca teria esse valor de mercado, tá? Então, se você você queria saber como que o Red Bull chega no mercado, como que ele cresceu, que ele virou, né? E essa marca vai valorizar cada vez mais, porque a Red Bull não parou por aí, tá? Foi através desse negócio do modelo da Red Bull estudar sobre o futebol, estudar essa estratégia de exposição de marca, né? Ela fez uma conta do quanto que valeria e esse é um mercado muito lucrativo. Né? Em breve vou trazer outros clubes aqui para vocês. O artigo está aqui. Só assinar aí, eu estou com 600 inscritos, acabei ganhando mais um inscrito aqui enquanto fazer o vídeo com vocês. Né? Curte, compartilha. Em breve mais vídeos aí no canal. Beleza, galera? Até a próxima. Quer ver o seu clube aqui? Quer ver uma análise completa? Deixa nos comentários, deixa o seu nome. Fala, Felipe, eu quero entender isso. Eu vou tentar trazer aqui para vocês.